Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Hare. Então, bom dia a todos. Hare Krishna, todas as glórias de Srila Prabhupada. Então vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos sempre que fôssemos fazer uma leitura do Srimad Bhagavatam. É a canção que define bem o humor de Krishna, a personalidade de Krishna e aquilo que ele gosta. Então, Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Daya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, é
o capítulo é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo número 4, que se intitula Vidura aproxima-se de Maitreya. Na verdade, quando Vidura encontra Maitreya, né? E o verso é o verso 2. Então vamos ler o verso 2. Tesham Maitreya dokshena Vishamikrita chetasan Ninlochatiravad asi Venunan nivamandanan. Vamos repetir mais uma vez. Tesham Maitreya dokshena Vishamikrita chetasan Ninlochatiravad asit Venunan ivamardanan. Então, tradução palavra por palavra. Tesham, deles, Maitreya, da embriaguez, do Shena, pelos deslizes, Vishamikrita, ficaram desequilibrados, Chetasan, daqueles cujas mentes, Ninlochati, se põe, Ravo, o sol, Asit, ocorre, Venunan, dos bambus, Iva, como Mardanan, destruição. Então, tradução. Assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma o pôr do sol pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição, significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quando há necessidade de fogo na floresta, pela vontade do Supremo, o fogo ocorre devido à fricção entre bambus. Analogamente, os descendentes de Yadu foram destruídos pela vontade do Senhor, mediante o processo da autodestruição. Assim como não há possibilidade de a floresta densa pegar fogo devido a esforços humanos, da mesma forma, não havia força no universo que pudesse destruir os descendentes de Yadu, que eram protegidos pelo Senhor. O Senhor quis que eles fossem destruídos desta maneira, e assim eles obedeceram sua ordem, como indica a palavra Tad Anungyata. Om Gyana Timirandasya Gyananjanachalakaya Chakshuru Militandana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistan Staptan Yanabhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikan Vanderam Siguru Siutapa Kamalam Sri Guru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivan Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute
Tapcha Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Prastavutare Srimati Purushatraya Swamini Tenamine Namaste Gora Vrindavana Acharadina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantaria Gataha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastavutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Tenamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatanine Vanchakal Patarubhyacha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, aqui é o terceiro capítulo, ou terceiro canto do Srimad Bhagavatam. O terceiro canto do Srimad Bhagavatam, vou fazer um breve apanhado, né? O terceiro canto do Srimad Bhagavatam, ele se inicia com Shukadeva Goswami perguntando para Parikshit Maharaj, Parikshit Maharaj perguntando para Shukadeva Goswami, né? Então, Parikshit Maharaj, ele queria saber sobre a conversa entre Maitreya Muni e Vidura, né? Vidura é um dos três irmãos. Os três irmãos eram Pandu, que é o pai dos Pandavas, Dhritarashtra, que é o pai dos Kurus, né? Mas na verdade a dinastia toda é a dinastia Kuru. Os Pandavas são chamados de Pandavas só momentaneamente ali, para se diferenciar dos seus primos. E por fim Vidura, né? Vidura é o outro filho, né, dessa dinastia, né? Então, o que acontece é que depois da batalha o que acontece é que um pouco antes da batalha de Kurukshetra, né, Vidura, ele vinha aconselhando Dhritarashtra, né? Ele era muito sábio, apesar dele ser filho de uma criada, né? Mas na verdade ele não tinha nascimento, ele não era Shudra. Na verdade quem chama ele de Shudra é Duryodhana, né? E Vidura ele era muito sábio, né? E ele era muito querido por Dhritarashtra, apesar de Dhritarashtra ele ser cego, e ele era cego não somente fisicamente, né? Ele era literalmente cego, mas ele também era cego para assuntos espirituais. Então ele, assim, comparando, Dhritarashtra ele é o homem materialista comum aqui desse mundo, né? Completamente apegado à posição social, né? Ou seja, ele queria ser o rei, né? E ele queria legar esse reino para os seus filhos, né? Ainda que quem tivesse o direito desse reino fosse Yudhishthira, que é o filho mais velho de Pandu, né? Por quê? Porque Dhritarashtra, tendo nascido cego, ele, apesar de ser o mais velho, ele não poderia ser o rei. Então esse direito de reinar, ele passa para Pandu, né? Mas Pandu ele acaba sendo amaldiçoado e ele tem que se afastar do reino. Então Dhritarashtra ele assume nesse momento, por não haver outra pessoa que possa assumir, né? Vidura não poderia assumir porque Vidura ele era irmão, mas ele não era de uma das esposas
do filho de Maharaj Shantanu, né? São as duas esposas de um dos filhos de Maharaj Shantanu, Ambika e Ambalika, né? Eu não sei exatamente assim. Dhritarashtra é filho de Ambika, e Pandu é filho de Ambalika, né? Mas Vidura é filho de uma das criadas que assistiam a essas princesas. Então ele não poderia assumir o reino, né? Ele não poderia assumir o reino. Então assume Dhritarashtra. Então, como eu estava falando, Dhritarashtra ele é como um homem materialista, um homem aristocrático, que herda muitos bens, né? Então, ele começa governando o reino, mas ele tem o desejo de legar esse reino para os seus filhos. E aí, em especial, o preferido dele, que é Duryodhana, né? Duryodhana, ele era muito inteligente, ele era muito bem articulado, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa muito bem relacionada, ele conseguia se relacionar muito bem com as pessoas, mas, assim, Duryodhana, ele era um asura, era uma pessoa materialista, que não tinha nenhum tipo de propensão à religiosidade, né? Ao cumprimento do Dharma, né? Então, Duryodhana, ele não tinha nenhum escrúpulo em manipular as regras para sempre se prevalecer, né? Inclusive em alguns Puranas, eu não lembro exatamente qual deles, mas se eu não me engano é o Padma Purana, que revela que Duryodhana, ele é uma expansão de Kali Maharaj, né? Que não a deusa Kali, mas da era de Kali, né? Essa personificação da era de Kali, que aparece lá no primeiro canto e que Parikshit Maharaj ele havia exilado em alguns lugares específicos. Mas Duryodhana, o que é revelado é que Duryodhana, ele é uma Shakti, uma energia dessa era de Kali. Então ele apresenta aparentemente muitas qualidades, mas ele também tem graves defeitos, e um deles é que ele é extremamente ateu, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo do Dharma, né? E o que ele quer é somente se prevalecer, ele quer o bem dele pessoal e dos dele, né? E Dhritarashtra, ele era completamente cego, não só materialmente, mas também espiritualmente. Isso é dito em vários momentos aqui no Srimad Bhagavatam. E Dhritarashtra, ele começa a ouvir muito Duryodhana, e Duryodhana, ele vai manipulando a mente de Dhritarashtra para que Dhritarashtra cometa vários atos que são ruins, né? Então, assim, Dhritarashtra, ele não participa pessoalmente da tentativa de assassinato dos Pandavas, né? No episódio em que os Pandavas estavam dentro de um palácio que era todo feito de um material extremamente combustível, e aí, com a anuência de Duryodhana, colocam fogo nesse palácio, e os Pandavas conseguem fugir, mas muitas pessoas morreram naquilo, a tentativa de assassinato, né? Duryodhana, ele tenta até assassinar os Pandavas para poder conseguir o reino, né? Mas Dhritarashtra, ele não participa diretamente, mas Dhritarashtra, ele se omite nessa situação, ele fecha os olhos, né, como um homem cego, né? Então, apesar ele saber das falhas graves de caráter do seu filho,
né? Ele continua amando o seu filho e aí não enxerga os defeitos, esses defeitos do seu filho, né? E, e é como um homem atualmente, né? A gente vai ver muito, isso é muito comum, né? Homens poderosos assim, que às vezes tem até algum caráter, alguma piedade no coração, e que tem um filho que é completamente mau caráter, completamente uma pessoa realmente assúrica, né? É, mas aí, se você for falar mal do filho dele, for explicar para ele sobre o filho dele, ele não enxerga, não. Meu filho e tudo que o filho faz de errado, não, a culpa não é dele, a culpa é das pessoas que estão em volta dele, que estão influenciando ele negativamente, né? Então, essa é uma das armadilhas assim das pessoas que não têm uma orientação espiritual, né? Elas acabam ficando muito apegadas aos seus bens materiais, elas ficam muito apegadas às suas relações parenterais, ou seja, aos seus filhos, aos seus parentes, ainda que esses parentes ou filhos, etc., sejam pessoas ruins. Inclusive, no primeiro capítulo desse canto, né, lá Vidura, ele alerta Dhritarashtra, ele fala assim: de que adianta um filho que é inimigo de Vishnu, que é inimigo do Dharma? Esse filho aí, ele não vai poder te salvar, ele não vai poder te ajudar. E aí, quando Vidura fala sobre ajuda, né, ele está falando sobre o bem último da vida, né? Que é a compreensão acerca da transcendência, é a compreensão acerca daquilo que nós somos verdadeiramente, né? Porque essas posições materiais que nós ocupamos, elas são temporárias, elas vão acabar, né? Então, é, dentro do processo de Varnashrama, né, dentro do sistema de Varna, dentro do processo védico, né, o pai criava o filho para que o filho pudesse, depois da sua morte, oferecesse sacrifícios, ou seja, fizesse yagyas, para que ele pudesse ser elevado para planos superiores, né? Mas Duryodhana não iria fazer isso. Por quê? Porque Duryodhana ele era um materialista, ele era um asura, ele é a própria personificação. No primeiro canto, no primeiro capítulo, Duryodhana ele é chamado de a personificação. Deixa eu ver aqui. Ele é a personificação de todas as ofensas. É isso que é dito isso está lá no primeiro capítulo, no verso 13, né? No verso 13, Duryodhana ele é chamado de a personificação das ofensas. Ofensas contra quem? Contra Deus, contra a espiritualidade, a transcendência, né? E se a gente for analisar assim a personalidade, por exemplo, Duryodhana, ele num determinado momento, né, ele passa a governar o reino, né? Então, sob o governo de Duryodhana, havia muita prosperidade, porque Duryodhana ele era um grande administrador, um grande administrador. Ele era um grande administrador, ele era um grande estadista, ele era um grande diplomata, né? Sob o reino de Duryodhana, não havia escassez de alimentos, havia o que se chama de bem-estar social, as pessoas todas tinham os bens para consumir, para viver, as pessoas viviam bem.
tanto ele era um grande administrador e um grande estadista, um grande diplomata, que tanto Bhismadeva quanto Dronacharya eles ficaram do lado de Duryodhana na batalha de Kurukshetra, né? Então, mas Duryodhana ele não estava interessado em transcendência, ele não estava interessado na transcendência. Ele só queria o bem-estar das pessoas, o bem-estar material. Era somente material, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? Existe um discurso de que nós não precisamos da religião, né? Existe assim, alguns ideólogos, existe essa teoria, né, de que a religião é o ópio do povo, que a religião ela destrói a população e que buscar a transcendência é uma perda de tempo. A pessoa que busca a transcendência, ela deveria ocupar o seu tempo fazendo trabalho voluntário para beneficiar as outras pessoas, em vez de ser egoísta e buscar a transcendência. Que a transcendência, na verdade, não existe. E que o paraíso ele não existe. Que a gente precisa transformar esse mundo material aqui num paraíso perfeito, em que as pessoas tenham acesso a todos os bens, a todos os serviços, que não haja fome, que não haja sofrimento, e tudo isso sob um governo justo, de um grande líder e tudo mais. Esse é o discurso moderno. É o mesmo, é o mesmo, é a mesma proposta que Duryodhana estava fazendo lá atrás, né? Arthur Ferreira. As pessoas querem o paraíso de Deus sem Deus. Exatamente, exatamente, exatamente. Querem tudo materialmente. Então, assim, havia um grande bem-estar social, havia muita coisa, né? Assim, nem nos seus devaneios mais loucos, esses teóricos da, da redistribuição de renda não imaginam algo como o reino de Duryodhana, porque assim, ali era a perfeição, né? Perfeição material. Só que o propósito de um governante, e isso segundo Srimad Bhagavatam, o propósito primário de um governante não é prover bens materiais para a população, para os seus governados. É, na verdade, facilitar para eles, facilitar para os seus governados que eles possam praticar o processo de transcendência, né? Então, ele vai prover o mínimo para essas pessoas, para os seus governados, e estimular que elas cumpram o Dharma e que elas busquem a transcendência, porque a transcendência é o bem último, é o bem maior, né? Ao passo que o governante que tem como foco primário o bem-estar material da sua população, a população vai ficar muito feliz, aos poucos elas vão se esquecendo da transcendência. A transcendência é para quê? A gente já tem tudo que a gente precisa e tudo, para que Deus? Para que praticar transcendência? Só que aos poucos elas vão cometendo ações pecaminosas e ações adármicas, e o karma ele vai gradativamente atuando, e aos poucos essa sociedade ela vai se degradando. Ela vai se degradando até cair na mais absoluta selvageria, né? Então, esse é o ponto principal. Um dos pontos principais, né, é que o materialista ele não tem uma visão de longo prazo. E ele não enxerga todos os elementos que podem influenciar a população
ou a sociedade no longo prazo. O materialista, por exemplo, ele não aceita a lei do karma. Ele não entende que existe o karma, né? O karma é a lei da ação e da reação. Então, tudo que a gente faz vai gerar algum tipo de reação, né? Então, na literatura védica, tudo isso é descrito. Todas essas coisas elas estão descritas na literatura védica. Então, existem os vários caminhos que a pessoa vai praticar de acordo com a sua natureza. Então, pessoas que têm a tendência ao materialismo, elas optam por karma kanda, o caminho de karma, no qual elas vão desfrutar desse mundo, mas de forma regulada. Então, as escrituras elas vão em karma kanda, elas vão descrever, por exemplo, como é que as pessoas podem desfrutar desse mundo se utilizando do karma, compreendendo como funciona o karma e de forma regulada. Então, ali na seção Karma Kanda vai explicar, olha, faça isso, não faça aquilo, porque se você fizer isso daqui, você vai arcar com essa e essa consequência. Então as pessoas elas vão compreendendo isso. E conforme elas vão praticando esse processo de desfrute do mundo material de forma regulada, elas vão elevando a sua consciência, e depois que ele cumpriu assim os principais objetivos de Karma Kanda, né, que é o que é desfrute material, né, artha, kama, né? Depois que ele cumpre ali o objetivo de ter dinheiro, de ter poder, de ter desfrute material e tudo mais, a pessoa começa a se questionar: será que é só isso que existe, né? Ela começa a se questionar por quê? Porque esse tempo todo ela veio obtendo essas coisas de forma regulada dentro ali de um processo de Dharma, né? Num processo de Karma Kanda. E aí a mente dela foi se elevando. E aí chega um determinado momento que ela começa a se questionar: olha, eu já tenho isso tudo aqui, mas deve ter alguma coisa além disso tudo. E aí vem o quarto, né? Que é o moksha. Aí ela sente o desejo de liberação, né? E aí ela vai entrar em outros margas, ou, né, vai entrar em outros caminhos. E aí aqui ela vai gradativamente se desapegando do desfrute material, que é o que prende a gente nesse mundo. Então aqui a descrição é de uma pessoa que desfrutou desse mundo material, mas dentro do processo de regulação que é, né? Agora, o materialista, o Asura, ele não aceita a autoridade da escritura. Ele não aceita ali a autoridade dos Vedas. Então, no caso de Duryodhana, ele não iria divulgar os Vedas. Isso, inclusive, no começo ali do Srimad Bhagavatam, ele fala ali como é que vai ser o habitante de Kali Yuga, que é essa era que a gente está vivendo agora, né? Que em Kali Yuga as pessoas teriam uma vida muito curta, elas seriam muito pouco inteligentes, elas seriam muito azaradas, né? Constantemente perturbadas, ou seja, que nessa era de Kali, né, as pessoas têm a sua mente constantemente perturbada. Perturbada por quê? Porque ela tem medo de perder aquilo que ela tem, e ela tem medo de não conquistar aquilo que ela deseja. Então é o tempo todo, né? Aquela perturbação assim: ai meu Deus, amanhã eu tenho que resolver as dívidas aqui, porque senão vão tomar minha casa. Ai meu Deus, eu tenho que pagar o IPVA, porque senão eu vou tomar uma multa. Ai meu Deus, se eu não mandar meus filhos para a universidade, eles vão fracassar na vida, e aí a minha vida vai ser terrível. Ah, mas eu tenho que fazer. É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo isso, né?
É o tempo todo isso, né? E as pessoas acabam se absorvendo nesse tipo de coisa. Por quê? Porque aí o verso fala que nessa era de Kali as pessoas são desorientadas, né? Elas são desorientadas no sentido de que elas não têm quem as oriente, né? A gente pode ver aí a maioria das pessoas que estão vivendo no mundo material, elas não têm a menor ideia de quem elas são, não sabe quem sou eu. Faz uma pergunta dessa para alguém, né? Quem é você? A pessoa vai responder assim: ah, eu sou Mayapurchandra. Ah, eu sou um professor. Eu sou um médico. Eu sou pai de fulano de tal. Eu sou brasileiro. Eu sou. Mas assim, essas perguntas, essas respostas todas, elas definem o que a pessoa faz, mas não define o eu, né? Então, as pessoas não sabem o que é o eu. As pessoas, elas não têm essa orientação, né? E aonde está essa orientação? Essa orientação ela está nas escrituras, na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, né? No Chaitanya Charitamrita, nos Vedas, é aonde está. E como é que a gente consegue se absorver nessa literatura e poder desfrutar disso para ter uma vida próspera, né? Vida próspera no sentido de transcendência, é se abrigando no mestre espiritual, que é a pessoa que pode te orientar, é a pessoa que pode te orientar acerca do certo e do errado, é a pessoa que tem o conhecimento, Yana, que tem o conhecimento e que além do conhecimento ele também tem a realização pessoal, que é o Vijnana, né? O Vijnana é a realização pessoal, são todas aquelas instruções nas escrituras em que ele aplicou na sua vida, então ele desenvolveu assim a sabedoria, né? Então esse tem a capacidade de orientar as outras pessoas, né? Mas na sociedade moderna, assim como era a sociedade que Duryodhana queria implantar lá na época e que Krishna não permitiu, tudo é baseado no acho, né? Assim, o cientista ele investiga como é o funcionamento do mundo, etc. Mas a visão que ele tem do mundo material é uma visão estritamente material. Por exemplo, o cientista ele não conhece a lei do karma. Ele não sabe que as ações que nós realizamos, né, elas vão ter consequência. Ele também não consegue compreender ou transmitir para as pessoas, por exemplo, que existe a reencarnação, que nós estamos presos nesse mundo material, presos na roda, né, de nascimentos e mortes, né? Então, como ele não compreende, e aí o cientista ele é o centro de toda a sociedade, né? Como ele não consegue compreender que existe um karma e que existe a reencarnação, acabam achando que a nossa vida as pessoas sofrem ou as pessoas são felizes por obra do acaso. É simples acaso. E aí elas não compreendem que, na verdade, por exemplo, você nascer numa família rica, né? Se você nasceu numa família rica, é porque em vidas anteriores você praticou muitas austeridades, você fez muita caridade, você ajudou muitas pessoas, né? E que uma pessoa, por exemplo, nesse mundo material agora, nesse momento, né? Você tem duas pessoas e elas têm ideia de montar um negócio, elas têm ideia de montar uma empresa, né? E apesar dos dois terem a mesma capacidade, apesar dos dois fazerem o mesmo tipo de investimento, um consegue prosperar e o outro não consegue prosperar. Por quê? É o karma, né?
Então as pessoas não conseguem compreender que existe o karma. O karma ele está envolvido. Então acham que tudo é obra do acaso. E isso tudo é uma grande ilusão, né? Então Duryodhana queria implantar lá naquela época a sociedade que nós temos hoje. Essa sociedade de hoje é consequência desse pensamento, que é o mesmo pensamento de Duryodhana, é um pensamento parcial, é inteiramente material, que não leva em consideração o karma, que não leva em consideração a transcendência, né? E que acredita que para você ser feliz o que você precisa ter são bens materiais, né? Então, mas Krishna ele não queria isso. Por isso que houve a guerra. Krishna não iria permitir que isso acontecesse, né? Krishna, ele na Bhagavad Gita, ele explica por que ele vem a esse mundo, né? Krishna ele explica que toda vez que há um declínio na religiosidade, né, toda vez que há um declínio no Dharma, ou seja, toda vez que há um declínio no conhecimento acerca da transcendência, e há uma predominância na irreligiosidade, ou seja, há uma predominância no materialismo, justamente nesse pensamento que é muito falho, Krishna fala: eu próprio desço a esse mundo para restabelecer os princípios da religião, né? Krishna ainda fala que ele vem também para quê? Para proteger as pessoas que são piedosas e para aniquilar aqueles que são materialistas. Então, nesse período, Krishna ele vem, né? Krishna vem a esse mundo justamente para combater pessoas como Duryodhana, né? Então, essa é uma visão que nós temos ter claramente, né? O próprio Srila Prabhupada ele explica isso nos seus livros, e isso está descrito no Prabhupada Lilamrita, é que a gente não pode esperar que os políticos vão resolver os problemas da nossa vida, porque não vão, porque eles não têm orientação, eles só têm visão material. Então todas essas soluções que os políticos arranjam, né, para tentar facilitar a vida dos cidadãos, não vai adiantar em absolutamente nada. Você veja, por exemplo, quando Srila Prabhupada, ele ainda um jovem, ele procura Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e ele fala para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati do movimento de Gandhi, né, que era para a independência da Índia, porque assim a população indiana vinha sendo muito oprimida pelo colonizador inglês. Surpreendentemente, né, sob uma ótica material, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ele fala assim: olha, não entra nesse movimento de Gandhi, não. Isso aí não adianta nada. Isso aí os políticos não vão resolver os problemas das pessoas. E aí ele dá a instrução: olha, estuda as escrituras e vai para o Ocidente para dar o bem último para os ocidentais, que é o que? A consciência de Krishna, a transcendência. É a única coisa que vai resolver os nossos problemas, e eu estou falando aqui de problemas reais. Por quê? Porque problema com carro, problema com a casa, problema com parente, isso é tudo temporário. Mas nós temos um problema que a gente precisa resolver, que é o quê? A gente precisa se conectar, reconectar com Krishna. A gente precisa cumprir o nosso verdadeiro propósito, que é de ser servos de Krishna. Porque somente servindo a Krishna, se conectando com Krishna,
é que nós vamos obter a verdadeira felicidade. É o Dharma, né? O Dharma é o motivo pelo qual alguma coisa existe, né? Então, nesse momento, 99,99% da humanidade não está cumprindo o seu Dharma. E aí, porque eles não estão cumprindo o seu Dharma, eles não conseguem obter felicidade perene, constante. Eles obtêm alguns prazeres materiais, mas esses prazeres materiais não os satisfazem. Pode ver, a maior parte das pessoas está aí, ó, elas sentem um vazio enorme dentro delas. E aí elas tentam preencher esse vazio com os bens materiais, tentam preencher esse vazio. Ah, eu vou construir uma casa muito bonita e lá eu vou ser feliz. Aí constrói a casa. Mas não era isso, eu acho que eu preciso de uma família. Aí constitui uma família, mas não era isso. Ah, então eu vou viajar, e viaja pelo mundo inteiro, mas não era isso. Eu quero ter realização profissional. Não, mas não é isso. Por quê? A única coisa que vai realmente preencher esse buraco que tem dentro da gente é Krishna. É a única coisa. E aí, a partir do momento que aquele que tem Krishna, aquele que obtém Krishna, que tem Krishna no seu coração, ele obtém uma felicidade tão grande que a felicidade que pode ser proporcionada por esse mundo material não interessa mais. O devoto de Krishna, ele vive nesse mundo material, ele realiza ações nesse mundo material, mas ele não está apegado e nem enredado por esse mundo material. Ele realiza as ações porque aqui nesse mundo material você tem que realizar ações, porque como Krishna diz no Bhagavad Gita, se você não trabalhar, você não consegue nem manter as necessidades do teu corpo, né? Então, o problema todo é de governantes como Duryodhana, né? É que eles tentam preencher o vazio do coração das pessoas com bens materiais. Não. Então aqui, ó, vamos fazer igualdade social, vamos dar o bem para todas as pessoas. Todo mundo pode ter acesso à educação, todo mundo pode ter acesso à saúde, todo mundo pode ter. E na verdade isso daí não vai resolver os problemas. E aos poucos a população vai se degradando e vai chegar a um ponto que nem essas coisas mais vão existir. Por quê? Porque a prosperidade material, segundo o Bhagavatam, ela é consequência dos yagyas, ou seja, dos sacrifícios que as pessoas fazem aos semideuses, porque são eles que provêm toda essa opulência e essa abundância material. Mas ali o materialista, ele é egoísta, né? Ele não agradece aos semideuses, ele não agradece a Deus. E aí ele fala assim, não, eu sou o provedor. E aí as pessoas acabam acreditando naquilo que ele está falando e começam a cometer várias ações assim pecaminosas. A primeira delas é a ingratidão, né? Não são gratos aos semideuses, não são gratos a Deus. E aí assim, o karma pega mesmo pela perna, né? Então, lá atrás, Vidura, ele está alertando Dhritarashtra ali sobre Duryodhana. Olha, esse filho aí que você está apegado, ele não pode, ele não vai conseguir te ajudar. E aí quando ele está falando ali ajudar, é no sentido da transcendência, de ajudar ele a acabar com a cegueira espiritual que ele tinha. Muito pelo contrário, Duryodhana ainda ajudava, jogava Dhritarashtra ainda mais para baixo, né? Então, quando Duryodhana ouve Vidura dando essa instrução para Dhritarashtra, ele ofende Vidura e ele fala assim, você fica ouvindo esse Shudra aí, esse filho de uma criada, e aí fala várias coisas. E aí o que Vidura faz?
Vidura, assim, na verdade, no fundo, o Vidura não se ofendeu, porque Vidura era uma pessoa muito elevada, assim, né? Ele é a encarnação de Yamaraj, né? Ele é o próprio Yamaraj, né? Então tá completamente desapegado. O que que ele faz? Ele larga as suas coisas e vai peregrinar. E aí ele vai peregrinando pelo mundo e feliz. Por quê? Porque ele estava na busca da transcendência. E aí ele encontra, num determinado momento, ele encontra Uddhava. E ele começa a fazer perguntas para Uddhava. Ele faz várias perguntas para Uddhava sobre Krishna, sobre o que aconteceu na batalha de Kurukshetra, etc. E Uddhava vai explicando para ele essas coisas, né? Então, e Uddhava vai glorificando a Krishna, falando sobre Krishna, porque Uddhava era um companheiro de Krishna. Eles foram colegas de Gurukula, né? Eles tinham o mesmo mestre, né? E eles eram amigos desde os 5 anos de idade, assim. Uddhava é um amigo muito querido para Krishna, né? Tanto que no 11º canto do Srimad Bhagavatam tem um trecho que é o Uddhava Gita, que são as instruções que Krishna dá para Uddhava, né? Assim como o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna, no Uddhava Gita é um diálogo entre Krishna e Uddhava, né? E que são muito próximos, assim. A gente, quem conhece bem o Bhagavad Gita, quando vai ler o Uddhava Gita, percebe ali são as mesmas coisas, mas existe um plusinho a mais, existe Krishna dá outras explicações e ele esmiuça mais o tema, né? Mas chega um determinado momento que Vidura começa a pedir para que Uddhava o instrua sobre a transcendência. E o Uddhava, ele acaba não fazendo isso por uma questão de etiqueta, porque Vidura era mais velho, então ele ali não podia se colocar na posição de mestre espiritual de Vidura, né? Então, aqui, veja, a etiqueta, né? São pessoas que têm a orientação, pessoas que conhecem a etiqueta. Então, Uddhava aponta Maitreya e aí Vidura vai buscar essas instruções em Maitreya, né? Que é esse sábio. E aí começa o terceiro canto, é principalmente aí os diálogos entre Vidura e Maitreya. Vidura faz várias perguntas para Maitreya e Maitreya vai instruindo ele, né, sobre a transcendência e principalmente sobre Bhakti Yoga, sobre Krishna, né? E é interessante porque esse verso aqui ele está falando sobre a descendência de Krishna, né, sobre os descendentes de Krishna, né, que são os Yados, né? Então, depois da batalha de Kurukshetra, conforme eu falei antes, né, é, por que Krishna veio a esse mundo, né? Então Krishna fala na Bhagavad Gita que ele vem a esse mundo para proteger os piedosos e para aniquilar os canalhas. Então Krishna ele se manifesta nesse mundo aqui a pedido de Gaia, que é a mãe terra de Bhumi, né? De Bhumi Devi, né? Que é a mãe terra, porque ela se sentia muito oprimida porque tantas pessoas materialistas tinham se manifestado nesse mundo e estavam ocupando posições nos reinos, né? Como era o caso de Shishupala, de Kansa e de vários outros reis materialistas e o próprio Duryodhana, né? Então ela pede para que Krishna alivie seu fardo. E aí Krishna vem para esse mundo, claro, Krishna ele vem para esse mundo para vários propósitos, para realizar as suas lilas, para várias coisas, mas também para aliviar o fardo de Bhumi. Então, ali a batalha de Kurukshetra faz parte do plano de Krishna de aliviar o fardo de Bhumi. Então, depois que todos aqueles reis e pessoas mal intencionadas e materialistas
elas já tinham sido aniquiladas ali na batalha de Kurukshetra. Krishna depois ele volta para o seu reino, né? E Krishna tinha muitos descendentes. Krishna tinha muitos descendentes, muitos filhos, netos, bisnetos, e era um reino muito próspero. Mas essas pessoas também elas seriam um grande fardo para o mundo material. Então Krishna também ele traça um plano, né, que num determinado momento os seus descendentes, eles desfrutando de forma desregulada desse mundo material, né, eles iriam se embriagar com vinho ou com uma bebida alcoólica, e eles iam começar a se ofender uns aos outros, e aí finalmente eles iriam se exterminar. Eles todos acabam se exterminando. Então essa história ela também mostra o que? Quando não há a presença de Deus numa sociedade, a tendência é a degradação. E o ápice da degradação é o fratricídio, ou seja, quando pessoas que são da mesma casa ou da mesma nação, elas começam a se matar, às vezes por causa de bens materiais, por causa de ofensas, por várias coisas, né? Por isso que o verso aqui, né, esse verso 2, ele fala ali, ó: assim como a fricção de bambus ocorre, pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Então, assim, quando você tem uma sociedade assim completamente baseada em valores materiais, as pessoas começam a ficar embriagadas pela natureza material, e aí elas começam a achar que tudo pode, né? E aí nessa que elas acham que tudo pode, elas começam a cometer ações pecaminosas, a sociedade começa a se degradar, e aí a tendência é a sociedade colapsar em guerra civil, em degradação e etc. Então é exatamente isso aqui, né? Então, resumindo, a felicidade ela não está no desfrute material, não está na sociedade material. Segundo, materialistas não vão conseguir proporcionar felicidade para a população. O que eles vão proporcionar é a ilusão. Sejam capitalistas, sejam comunistas, sejam democratas, sejam qualquer ideologia que estiver materialmente motivada, não vai conseguir dar felicidade, porque a felicidade é a felicidade que a alma tem. Srila Prabhupada dizia que essa sociedade ocidental, ela é completamente louca, né? Por quê? Porque nós não somos o corpo, nós somos a alma que está dentro do corpo. Mas toda a sociedade ocidental, ela é estruturada para satisfazer as necessidades do corpo, sem se importar com as necessidades da alma. E aí Prabhupada diz assim, é como se você se importar com as necessidades da roupa, sem se importar com as necessidades daquele que está vestindo a roupa. E isso é loucura. E a alma, ela tem necessidades. E a nossa maior ansiedade e a nossa maior tristeza vem justamente da insatisfação da alma. Por quê? Porque se a gente fica focando somente na satisfação do corpo, a alma continua insatisfeita. E aí, por mais que você tenha um monte de coisas e objetos para te distrair, para te satisfazer, a infelicidade vai continuar dentro de você, né? Então esse é que é o ponto, né? Então,
para isso é que há 500 anos atrás vem uma encarnação de Krishna a esse mundo chamado Chaitanya Mahaprabhu, e ele vem para estabelecer o processo dessa era de Kali, né, desse momento que a gente está vivendo, que é Harinama Sankirtana, é cantar os santos nomes do Senhor de forma congregacional. Então, se Chaitanya Mahaprabhu, ele nos instrui a que cantemos o santo nome de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque é esse canto do Mahamantra Hare Krishna é que vai satisfazer essa inadequação que nós temos, esse vazio que nós temos dentro do nosso coração. É o cantar do Mahamantra Hare Krishna que vai nos dar a felicidade que nós tanto almejamos, né? E aí todas as outras coisas que estão associadas a esse movimento Sankirtana. Então, eu vou me despedindo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação. Marcelo Magalhães, Hare Krishna. Paulo José Gomes dos Santos. Prabhu, meu Deus, agora memória de Kali Yuga é muito difícil, né? Eu vou lembrar. Bom dia, Marcos Hanuman, Hare Krishna. Atinti Adassa, Hare Krishna. Ai. Fernando Araújo pergunta, vamos lá, Marcelo. Como podemos nos blindar contra tantos asuras dessa Kali Yuga? Boa pergunta, Marcelo. Então, primeira coisa que você pode fazer para você se blindar dos asuras. É a primeira coisa, né? Existe um psicólogo chamado Viktor Frankl. E ele observou pessoas nos campos de concentração na Alemanha, né, e na Polônia. Ele ficou num campo de concentração. E ele observou o seguinte, que apesar que haviam pessoas que, apesar de estarem naquele meio completamente opressivo, internamente eles criavam um paraíso. Viktor Frankl, ele explica que ele explica que as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, elas sobreviveram porque elas conseguiram criar internamente um ambiente, ou seja, dentro da sua mente, dentro da sua pessoa, um ambiente em que elas pudessem ter um refúgio do meio externo. Então, essa é a primeira coisa, é a pessoa ter como objetivo criar internamente, dentro dela, um ambiente pacífico e um ambiente de paraíso. Para isso, a coisa mais importante é se conectar com Krishna. Por quê? Porque se você estiver conectado com Krishna, você vai sentir uma felicidade interna tão grande que, por mais que o mundo externo ele seja opressivo e ele possa te fazer sofrer, ele não atinge o teu interno. Então você está aqui nesse mundo, existe o sofrimento, existem as misérias, mas internamente você é feliz. Por quê? Porque você está conectado com Krishna. E para conseguir fazer isso, o mais importante é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. É o constante cantar do Mahamantra Hare Krishna. Cantar esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque ele vai te conectando com Krishna. E aí você vai praticando uma série de outras coisas chamadas Bhakti Yoga. Então você vai ao templo para se associar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo. E aí é o Sadhu Sangha, né? Então as pessoas têm que estar juntas, porque aí elas se protegem, elas criam um senso de comunidade, elas se ajudam, ok? E aí, a partir desse momento que você começa a praticar isso tudo e criar isso tudo, você começa a se instruir
nas escrituras. Você começa a ler o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam. Você se abriga num mestre espiritual genuíno, né? Por quê? Porque é ele que tem, vamos dizer assim, ele já tem ali a pós-graduação dessas escrituras, então ele vai saber te explicar o que está escrito ali. E aí você começa a não se iludir, né, com as promessas dos asuras. Começa a saber que, na verdade, não adianta ficar aflito porque o meu candidato não vai ganhar, porque isso e aquilo, e agora, o que, que vai acontecer? Ah, é o desastre. Não, a pessoa ela está conectada a Krishna, ela sabe que tudo aqui é passageiro, e aí, na verdade, ela está blindada dos asuras. Ela está blindada da influência que os asuras podem exercer na sua mente. Mas somente com o cantar do Mahamantra Hare Krishna que você vai ter isso. Então, a pergunta: como podemos nos blindar contra os asuras dessa Kali Yuga? Cantando o Mahamantra Hare Krishna e se associando com os devotos. Essa é a única forma, né? Fernando Araújo: quando o senhor falou em preencher o buraco, mexeu muito comigo. As realizações de bens materiais e o sucesso profissional está muito devagar. Então é isso, Fernando. Olha só, essa questão do sucesso profissional e bens materiais, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal. Tem momentos que a gente fica profissionalmente, materialmente muito bem. Mas tem momentos que a gente fica assim, que tem dificuldades materiais, que tem dificuldades. Isso é um processo natural, é como se fosse uma montanha russa. Você vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas se você estiver conectado com Krishna, essas coisas vão te afetar menos. Não é que Krishna vai pegar e vai te dar bens materiais, isso ele não vai fazer. Os bens materiais é consequência do teu karma. O que Krishna vai fazer é te aliviar dessa dor. Mas tem uma coisa também. Para o devoto, Krishna ele é imparcial com todas as pessoas. Mas com o devoto ele é parcial. O devoto que se rendeu a Krishna, Krishna garante isso lá no Bhagavad Gita, no 9º capítulo, ele fala: eu carrego o fardo do meu devoto. Então assim, quando a gente está conectado com Krishna, Krishna não vai dar assim muitos bens materiais para a gente, até mesmo porque ele não vai interferir muito no nosso karma. Mas ele também nunca vai te desamparar. Ele não vai deixar você numa situação assim terrível. E se você estiver numa situação terrível, ele vai te dar alternativas para que você próprio saia daquela situação. Entendeu? Ele nunca vai pegar na tua mão para te conduzir. Ele vai sempre te mostrar o caminho, e porque ele respeita teu livre-arbítrio. Então, assim, tenha fé em Krishna, preencha essa tristeza ou essa inadequação ou com as escrituras, com a associação com os devotos, cantando o Mahamantra Hare Krishna, porque aí você vai entrando num estado mental mais positivo e você começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. E ter essa outra perspectiva ela é muito importante, né? Marcos Hahnemann: as religiões materialmente motivadas são negadas até mesmo pelo Senhor. Sim. Mas assim, religiões materialmente motivadas, a seção Karmakanda dos Vedas são religiões materialmente motivadas, né? Então, muitas vezes é melhor você praticar uma religião materialmente motivada, mas ali você vai praticar ali o desfrute material dentro de certas regras e regulações, do que você simplesmente tentar desfrutar desse mundo sem ter nenhuma religião, né? Então esse é o ponto.
Agora, tem muita gente aí que está praticando aí a teologia da prosperidade, buscando, pede para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas assim, também estão cometendo ações adármicas, estão cometendo ações pecaminosas e depois o karma vai pegar elas. Aí elas perdem tudo de novo, né? É assim, né? O tempo todo, né? Então, muito obrigado por todos. Eu vou encerrando por aqui. Obrigado pelas perguntas. Prabhu, Prabhu Paulo José Gomes dos Santos é o Prabhu Paramahansa, é um dos nossos veteranos no movimento Hare Krishna. Minhas mais humildes reverências, Prabhu, meus mais humildes respeitos, Dandavati. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos de Krishna. Hare Krishna.